A correria matinal era sempre a parte mais difícil do dia em Chicago. O coração da cidade pulsava através de carros a buzinar, canecas de café a fumegar e os passos cansados de pessoas a correr atrás do tempo. Entre eles estava Jacob Ryan, um pai solteiro que tinha 2 empregos e, mesmo assim, conseguia levar a filha à escola todos os dias. As suas manhãs começavam antes do nascer do sol. Ele preparava o almoço dela, passava a ferro o seu uniforme desbotado e seguia o mesmo caminho até a paragem de autocarro. E todas as manhãs ele via a mesma mulher, sentada em silêncio no banco do abrigo da paragem de autocarro, perto da antiga padaria. Ela usava sempre o mesmo casaco cinzento, o cabelo preso num coque baixo e arrumado, e óculos que escondiam a maior parte do rosto. Para os outros, ela era invisível. Um ninguém no tumulto da vida urbana. Mas para Jacob, ela era alguém que ele não conseguia ignorar. A primeira vez que a notou, ela estava a tremer de frio, agarrada a um saco de papel que parecia vazio. Ele ofereceu-lhe uma chávena de café. No dia seguinte, ele trouxe-lhe um muffin da padaria. Tornou-se um ritual silencioso. Todas as manhãs, ele entregava-lhe algo quente para comer, trocavam um sorriso gentil e, de seguida, ele apressava-se para o trabalho. Se acreditas na bondade, em dar sem esperar nada em troca, por favor, deixa o teu like, comenta, partilha e subscreve. Porque, por vezes, os gestos mais pequenos constroem pontes entre corações que nunca deveriam ter se encontrado. Semanas se passaram e a mulher tornou-se parte do ritmo diário de Jacob. Ela não falava muito, mas os seus olhos diziam muito. Solidão, gratidão e algo mais que ele não conseguia identificar. Numa manhã, quando a chuva caía mais forte do que o habitual, ele estendeu-lhe o seu guarda-chuva. Ela abanou a cabeça, gesticulando para ele o manter, mas ele insistiu. Já estive molhado muitas vezes, disse ele com um sorriso. Mas o café sabe pior quando está frio. Ela riu-se baixinho. O som era delicado, mas quente, a primeira vez que ele ouvia a voz dela. A vida de Jacob não era fácil. Ele trabalhava como zelador num prédio de escritórios no centro da cidade, o Vance Tower, durante o dia, e fazia turnos extras como barista num pequeno café em River North à noite. Cada dólar era esticado até ao limite, cada momento de descanso era arrancado da exaustão. Mas ele nunca parou de a ajudar. Ele nunca perguntou quem ela era, de onde vinha ou por que estava sempre ali. Para ele, ela era apenas alguém que precisava de um pouco de bondade, num mundo que muitas vezes se esquecia de como a dar. O que Jacob não sabia era que a mulher não era sem abrigo, nem estava esquecida pelo mundo. O nome dela era Isabella Vance, CEO da Vance Enterprises, um dos maiores conglomerados da cidade. Um nome que ele nunca associaria à mulher silenciosa no banco. Ela tinha se disfarçado propositadamente, vestindo roupas velhas, sem maquilhagem e óculos em segunda mão para escapar à perfeição sufocante do seu mundo. Durante meses, ela observou pessoas em segredo tentando encontrar autenticidade novamente após um ano de traição daqueles que fingiam preocupar-se. Mas a bondade de Jacob era real. Ele dava sem perguntar. Ele sorria sem segundas intenções. Numa manhã, Jacob chegou mais tarde do que o habitual. Ele parecia cansado. O uniforme amarrotado, os olhos pesados. Noite difícil? Perguntou ela suavemente, apanhando-o de surpresa. Ele sorriu fracamente. Sim, a minha filha esteve doente. A gripe, acho eu. Mas ela é forte, isso é da mãe. Houve uma pausa, e depois ele acrescentou baixinho. Perdi-a há 2 anos. Algo doeu no peito de Isabella. Ela quis dizer mais, mas ele teve de correr para apanhar o autocarro. Naquela manhã, ao vê-lo desaparecer na multidão, ela sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Na semana seguinte, ele não apareceu. Nem na segunda-feira, nem na terça,
nem mesmo na quarta-feira. Isabela sentou-se naquele banco, à espera, a olhar para a rua onde ele costumava aparecer com a sua caneca de café e o seu sorriso cansado. Na quinta-feira, a curiosidade transformou-se em preocupação. Ela decidiu encontrá-lo. Ela seguiu a rota do autocarro que ele sempre apanhava, traçando o seu caminho até um pequeno café na Main Street. Foi lá que ela o encontrou, a esfregar o chão, a sua postura curvada pelo cansaço. Ele levantou o olhar e congelou. Você, disse ele assustado. Como? O que está a fazer aqui? Fiquei preocupada, disse ela simplesmente. Não a vi passar. Ele sorriu fracamente. Não podia dar-me ao luxo de perder turnos. O medicamento da minha filha custa mais do que o meu aluguer neste momento. A garganta de Isabela apertou. Ela tinha gasto mais num único almoço de negócios do que ele ganhava num mês. Ela olhou para os sapatos gastos, os joelhos remendados das calças. No entanto, os seus olhos ainda irradiavam bondade. Obrigada, disse ela suavemente, por tudo o que fez. Nem sequer me conhecia. Ele encolheu os ombros. Não precisei. Por vezes, as pessoas só precisam de alguém que se importe. Ela saiu em silêncio, mas os seus pensamentos não paravam de repetir as palavras dele. Naquela noite, ela puxou o seu ficheiro de pessoal. Ela tinha os meios para encontrar qualquer pessoa e descobriu a verdade. Ele era um dos zeladores contratados através de uma agência de limpeza que a sua empresa havia contratado. A percepção atingiu-a como uma tempestade. O homem que lhe mostrava bondade todas as manhãs trabalhava para ela. No dia seguinte, ela voltou ao banco, desta vez sem disfarce. O seu fato caro substituiu o casaco cinzento. O cabelo estava penteado, a sua confiança restaurada. Quando Jacob a viu sentada ali, ele quase passou por ela sem a reconhecer. Então, ela sorriu, o mesmo sorriso gentil de todas as manhãs, e disse: Não se lembra de mim, pois não? Ele piscou. Confuso. Espere, é você? Sim, disse ela, a voz a tremer ligeiramente. Isabella Vance, sou a CEO da empresa que você limpa. Ele olhou para ela, sem palavras. Eu não percebo. Você ajudou-me todas as manhãs sem perguntar quem eu sou, disse ela gentilmente. Você deu bondade quando eu pensei que o mundo tinha ficado sem ela. Eu disfarcei-me para ver se ainda havia humanidade fora das salas de reuniões e dos sorrisos falsos. E você mostrou-me que há. Ele engoliu em seco, sem saber o que dizer. Você não me devia nada. Ela sorriu gentilmente. Talvez não, mas agora devo-lhe algo. Ela entregou-lhe um envelope. Esta é uma oferta de emprego a tempo inteiro, diretamente na minha empresa. Benefícios totais, melhor remuneração e um fundo de bolsa de estudos para a sua filha. Ele abanou a cabeça, sobrecarregado. Não precisa de fazer isto. Eu quero, interrompeu ela. Porque pessoas como você lembram-me o porquê de eu ter começado tudo isto. Lágrimas vieram aos seus olhos quando ele aceitou a carta, a voz embargada. Obrigado. Eu não sei o que dizer. Diga que vai continuar a ajudar as pessoas, respondeu ela suavemente, mesmo quando ninguém estiver a ver. Meses se passaram, e a vida de Jacob começou a florescer. Ele mudou-se para um apartamento melhor. A sua filha recuperou totalmente, e ele começou a estudar a tempo parcial para se tornar gerente de instalações, um papel que Isabela o encorajou a assumir. Mas a história não terminou aqui. Todas as manhãs, ele ainda lhe trazia café, não mais para o banco no abrigo da paragem, mas para o escritório dela. O mesmo café, o mesmo sorriso, o mesmo calor e, por vezes, quando o mundo se tornava demasiado pesado para ambos, partilhavam aquelas manhãs silenciosas juntos, lembrando-se dos dias em que a bondade era a única coisa que tinham para dar. Se esta história tocou o seu coração, por favor,
deixe o seu like, comente, partilhe e subscreva. Porque, por vezes, ajudar um estranho significa salvar-se a si mesmo. E antes de sair, comente abaixo. Acredita na bondade que não pede nada em troca? Porque esses são os momentos que mudam tudo. O ar gelado da manhã em Chicago mordeu o rosto de Jacob Ryan, enquanto ele fechava a porta do seu humilde apartamento num dos bairros mais antigos da cidade. Eram 5 da manhã. Estava totalmente escuro, e o vento que vinha do lago Michigan trazia o cheiro de neve e gases de escape. Jacob subiu o fecho do seu casaco fino. Ele tinha 34 anos, mas as linhas de preocupação na sua testa faziam-no parecer mais velho. Desde a morte da sua esposa, Emily, há 2 anos, cada dia era uma luta. Uma luta pelas contas, uma luta contra o cansaço e, acima de tudo, uma luta para colocar um sorriso no rosto da sua filha Lily, de 7 anos. Lily ainda estava a dormir, aninhada sob 2 cobertores, guardada pelo seu ursinho de peluche maltratado. A senhora Petrov, a vizinha mais velha do andar de baixo, ia tomar conta dela e levá-la à escola. Mas a ideia de a deixar sozinha, mesmo que por algumas horas, apertava o coração de Jacob. Ele trabalhava como zelador na Vance Tower, um arranha-céus reluzente de vidro e aço no coração do distrito financeiro. O seu turno começava às 6. Depois, ele corria pela cidade para o seu turno noturno como barista no Night Owl Coffee, em River North, que muitas vezes durava até depois da meia-noite. O sono era um luxo que ele raramente se permitia. O seu caminho para a paragem de autocarro levava-o pela Antiga Padaria, uma pequena loja alemã que já estava aberta tão cedo, e cujo cheiro a pão fresco e canela era o único calor naquela rua fria. E ali mesmo, no abrigo de vidro da paragem 22, ele via-a todas as manhãs, a mulher do casaco cinzento. Ela estava simplesmente ali, tão constante quanto o cheiro da padaria. Ela nunca lia um livro, nunca olhava para um telemóvel. Ela apenas se sentava ali, as mãos profundamente enfiadas nos bolsos do casaco, a olhar para a cidade a acordar. Ela parecia deslocada, demasiado silenciosa para a ruidosa Chicago. Nas primeiras vezes, ele simplesmente tinha passado, perdido nas suas próprias preocupações. Mas numa manhã, cerca de 3 semanas antes, o frio foi particularmente brutal. Ele viu-a a tremer. A sua respiração congelava em pequenas nuvens. Ele próprio mal tinha dinheiro para o leite de Lily, mas a visão daquela figura silenciosa e a tremer tocou algo dentro dele. Ele entrou na padaria. "Uma pretzel, por favor. A mais quente que tiver", murmurou, contando as moedas com dificuldade. Ele aproximou-se do abrigo. "Com licença?" Ela levantou o olhar. Os seus olhos, por trás dos óculos grossos, eram surpreendentemente claros, mas rodeados por uma profunda tristeza. Ele estendeu-lhe a pretzel a fumegar no saco de papel. "Está frio. Isto pode ajudar um pouco." Ela olhou para a pretzel, depois para ele. Ela hesitou, como se a bondade se tivesse tornado estranha para ela. Finalmente, ela aceitou o saco com um movimento de cabeça quase imperceptível. Não houve uma palavra de agradecimento, mas os seus dedos fecharam-se firmemente em volta do pão quente. Jacob acenou com a cabeça desajeitadamente e virou-se, assim que o seu autocarro chegou. Ele tinha sacrificado o seu próprio café naquela manhã, mas enquanto estava sentado no autocarro, sentia-se estranhamente leve. Era a primeira vez em muito tempo que ele dava algo que não era exclusivamente para Lily. Foi um pequeno gesto, mas tinha quebrado uma barreira. No dia seguinte, ele comprou 2 pretzels. E no dia seguinte, um café e uma pretzel. Tornou-se o ritual deles. Ele entregava-lhe o saco de papel, ela acenava e ele apressava-se para o autocarro. Eles nunca falavam. Ele não sabia se ela era sem abrigo
ou apenas estava perdida. Ele chamava-lhe internamente a mulher da paragem. Ele falou sobre ela a Lily, enquanto lhe escovava o cabelo uma noite. Há uma mulher que está sempre a tremer de frio, disse ele. Então, levo-lhe algo quente. Lily, que tinha herdado a compaixão da mãe, olhou-o seriamente. Isso é bom, papá. A mamã também faria isso. O coração de Jacob apertou-se. Sim, Emily faria. Emily tinha sido o centro quente da sua vida. Ele era apenas um satélite a vaguear agora sem o seu sol. Aquele gesto matinal para a estranha era talvez uma tentativa de trazer um pouco da luz de Emily de volta ao mundo. Ele não sabia que a mulher que ele estava a ajudar se chamava Isabella Vance e que ela podia olhar para aquela mesma paragem de autocarro a partir do seu escritório no 800º andar da Vance Tower, se quisesse. Ele não sabia que ela possuía mais dinheiro do que ele poderia ganhar em 1000 vidas e que ela estava sentada ali por razões que ele nunca poderia imaginar. A rotina tornou-se uma constante na vida caótica de Jacob. Todas as manhãs às 5h45, a paragem na antiga padaria. O Sr. Müller, o velho padeiro alemão, já o conhecia. Para a senhora do abrigo? Perguntava ele com o seu forte sotaque, enquanto servia o café. Jacob acenava. E um muffin? De mirtilo, se tiver. O Sr. Müller, por vezes, empurrava um pastel extra por cima do balcão. Para a menina. Uma criança precisa de comer bem. Jacob pagava e apressava-se para a penumbra. A mulher já estava sentada ali. Ela parecia estar à espera dele agora. Assim que ele virava a esquina, ela levantava ligeiramente a cabeça. Ele entregava-lhe a caneca e o saco. Bom dia, murmurava ele. Naquele dia, cerca da 4ª semana do seu ritual silencioso, ela respondeu. Bom dia! A voz dela era grave e ligeiramente rouca, como se raramente fosse usada. Jacob parou, surpreendido. O autocarro ainda não estava à vista. Vai aquecer hoje, disse ele, sentindo-se desajeitado ao iniciar a pequena conversa. Ela olhou para o céu cinzento. Talvez. Ele hesitou. Sou Jacob. Ela olhou para ele por um longo momento, como se estivesse a ponderar o peso daquele nome. Sarah, mentiu ela. Foi o primeiro nome que lhe veio à mente. O nome da sua avó falecida há muito tempo. Simples, discreto. Prazer em conhecê-la, Sarah. Ele sentou-se no outro lado do banco, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre eles já não era tão pesado como antes. Jacob, impulsionado pela necessidade humana de conexão, começou a falar. Ele não falava sobre as suas preocupações ou o dinheiro. Ele falava sobre Lily. A minha filha, Lily, tem um projeto escolar hoje. Ela tem de construir um diorama sobre a floresta tropical. Passamos a noite toda a pintar caixas de sapatos de verde e a fazer pequenos macacos com limpa-cachimbo. Ele riu baixinho com a lembrança. Acho que os meus macacos parecem mais aranhas, mas ela achou que estavam ótimos. Sarah, Isabella, ouviu. Ela observou-o enquanto ele falava. Os seus olhos brilhavam quando ele falava da filha, um calor que quase apagava o cansaço. Ele era real. No mundo dela, a autenticidade era uma moeda mais rara do que a platina. Os seus parceiros de negócios, os seus amigos, até o seu ex-noivo, todos tinham usado rostos, máscaras de afeto e lealdade, enquanto afiavam as suas facas pelas costas. Aquele homem cansado no seu casaco gasto, que lhe trazia muffins de mirtilo, era a primeira pessoa em meses que não queria nada dela. Ele nem sequer sabia quem ela era para poder querer algo. Ela deve ser uma menina inteligente, disse Sarah suavemente. As feições de Jacob suavizaram. Ela é tudo o que tenho. O autocarro dobrou a esquina e parou com um gemido. Jacob saltou. Tome conta de si, Sarah. Ele correu para a porta, atirando um último olhar para trás. Ela segurava a caneca de café com as duas mãos, como se fosse uma âncora. Para Jacob, aquela conversa foi uma pequena vitória.
Ele tinha feito uma conexão. Sentia-se bem conversar com alguém, além de Lily, ou dos colegas cansados na Tower. Para Isabella, foi uma rachadura no seu muro cuidadosamente construído. Ela tinha prometido a si mesma não deixar ninguém entrar enquanto se escondia naquele anonimato. Ela estava ali para observar o mundo, não para fazer parte dele. No entanto, aquele Jacob Ryan, com seus olhos tristes e a sua inabalável bondade, estava a dificultar-lhe a tarefa. Mais tarde naquele dia, sentada no seu escritório estéril no 8º andar, a supervisionar uma fusão multimilionária, ela ainda sentia o gosto do muffin de mirtilo na sua língua. Ela pensou em macacos de limpa-cachimbo. Ela via os rostos dos seus membros do conselho, gananciosos, calculistas, falsos. Nenhum deles teria parado para dar uma pretzel a uma mulher a tremer de frio. Eles nem o faziam pelas suas próprias famílias, a menos que houvesse algo a ganhar. Essa percepção fê-la estremecer, apesar da temperatura perfeitamente regulada no seu escritório de canto. Isabella Vance vivia uma vida inimaginável para a maioria das pessoas. Ela era a única herdeira da Vance Enterprises, um conglomerado que abrangia desde imóveis a tecnologia e logística. O seu pai, um empresário implacável, mas brilhante, tinha-o construído e tirado-lhe uma promessa no seu leito de morte de proteger o seu legado a todo o custo. Ela tinha-o protegido. Ela tinha-o expandido. Ela tinha feito sacrifícios, sacrificado a sua vida pessoal e tornado-se mais dura do que alguma vez pensou ser possível. Aos 36 anos, ela era uma das mulheres mais poderosas dos Mokubeitul Seitsumiwa. E ela era infinitamente solitária. A traição tinha acontecido há 6 meses. Não era apenas profissional, era pessoal. Mark, o seu noivo, um homem que ela quase amava, tinha se juntado ao seu Chief Operating Officer, um homem que ela considerava um mentor. Eles tentaram encenar uma aquisição hostil, passando dados confidenciais a um concorrente. Eles tinham apostado que ela estava distraída e fraca. Estavam errados. Isabella tinha repelido o ataque. Ela tinha destruído os dois, profissional e socialmente. Ela tinha salvado a sua empresa. Mas a vitória parecia vazia. Tinha-lhe mostrado que todos à sua volta tinham um preço. Todos usavam uma máscara. O seu valor era medido pela sua riqueza, não pelo seu caráter. Enjoada da falsidade do seu mundo, ela tomou uma decisão estranha. Ela tirou uma licença, alegando que estava a trabalhar a partir da sua propriedade isolada, e, em vez disso, começou a transformar-se. Ela comprava em lojas de segunda mão, colocava os óculos grossos da sua avó e andava de autocarro para os bairros que normalmente só via da janela da sua limusine. Ela queria ver o mundo real. Ela queria ver se a humanidade, da qual o seu pai sempre tinha zombado, ainda existia. Ela escolheu a paragem de autocarro perto da antiga padaria, porque estava longe da sua vida habitual e porque o cheiro a lembrava dos raros e felizes momentos da sua infância, quando a sua avó ainda estava viva. Durante semanas, ela sentou-se ali e observou. Ela viu indiferença. Ela viu pressa. Ela viu pessoas absortas nos seus telefones, cegas para o mundo ao seu redor. E então, Jacob apareceu. Jacob Ryan não se encaixava na imagem cínica que ela tinha do mundo. Ele era obviamente pobre, estava cansado. Ele tinha todos os motivos para estar amargurado. Em vez disso, ele comprava-lhe café, que mal podia pagar a si mesmo. Ele sorria para ela, um sorriso genuíno e cansado, e ele não pedia nada, nem sequer um obrigado. Aqueles encontros matinais tornaram-se a sua âncora. Enquanto durante o dia ela agia como a CEO implacável, a fechar ou aprovar contratos de centenas de milhões de dólares, de manhã ela era Sarah, a receptora silenciosa de uma simples bondade. Ela começou a ansiar por aqueles 5 minutos às 5h45,
mais do que por qualquer jantar de gala ou negociação bem-sucedida. O gesto de Jacob era uma prova de que nem tudo estava corrompido. Uma noite, ela estava sentada no seu penthouse, com vista para o lago Michigan iluminado. O seu assistente, um jovem eficiente chamado Peterson, apresentou-lhe os relatórios para o dia seguinte. Senhora Vance, a empresa de limpeza Apex Cleaners enviou o seu contrato para renovação. Os seus preços subiram 3%. Apex Cleaners. Essa era a empresa para a qual Jacob trabalhava. Como ele tinha mencionado casualmente, nós na Tower temos sempre de... Isabela olhou para o contrato. Uma parte dela queria ligar imediatamente e dar um aumento a Jacob, promovê-lo, comprar-lhe uma casa. Mas isso arruinaria tudo. Isso explodiria o seu disfarce e, mais importante, desvalorizaria a bondade dele. Tornaria-se uma transação, e ela estava farta de transações. Revise o contrato, Peterson, disse ela friamente. Certifique-se de que eles pagam justamente aos seus funcionários. Quero um relatório sobre a estrutura salarial do turno da noite. Peterson levantou uma sobrancelha. A senhora Vance nunca se tinha interessado pela estrutura salarial de subcontratados. Imediatamente, senhora Vance. Ela virou-se novamente para a janela. Jacob Ryan não sabia que o seu destino estava naquele momento na mesa da mulher mais poderosa da cidade. E Isabella Vance não sabia que o seu pequeno teste à humanidade estava prestes a ser posto à prova de uma forma muito mais difícil. Novembro em Chicago é implacável. Traz consigo um vento úmido e frio até aos ossos que se sente como vidro na pele. Numa manhã, a chuva não era um chuvisco suave, mas uma pancada gelada e açoitante. Jacob chegou à paragem de autocarro, completamente encharcado. O seu velho guarda-chuva não tinha aguentado o vento e tinha se tornado inútil após alguns metros. Ele viu Sarah sentada no abrigo, seca, mas visivelmente a tremer de frio. Ela tinha o colarinho do seu casaco cinzento levantado. O café que ele lhe trouxe estava a fumegar no ar frio. Ele entregou-lhe, e quando ela o pegou, os dedos deles tocaram-se brevemente. A pele dela estava gelada. Vai ficar doente se ficar aqui sentada assim, disse Jacob, tentando sacudir a água do cabelo. Você é que está molhado, respondeu ela. A voz dela era pouco mais do que um sussurro por cima do barulho da chuva. Jacob olhou para o seu guarda-chuva partido, que ainda segurava. Era inútil. Então, ele lembrou-se. Na sua mochila, que ele preparava para o seu turno da noite, ele tinha um segundo guarda-chuva, mais pequeno, um amarelo brilhante que Lily tinha ganho numa feira de rua. Ele tinha-o embalado, caso ainda estivesse a chover no caminho de volta para casa depois do turno da noite. Ele tirou-o. Aqui. Ele enfiou o guarda-chuva amarelo na mão dela. Fique com ele. Não é grande coisa. Mas é melhor do que nada. Ela olhou para o guarda-chuva como se fosse um objeto alienígena. A cor era tão berrante, tão alegre, um contraste gritante com a sua existência disfarçada. Não, Jacob. Você precisa dele. Tem de ir trabalhar. Já estive molhado muitas vezes, disse ele, tal como no original, mas desta vez acrescentou. Além disso, o amarelo deve ficar-lhe bem. Dá um pouco de cor a esta manhã cinzenta. Ele tentou sorrir, mas os seus dentes batiam. E então, aconteceu. Um som que ele nunca tinha ouvido dela. Não foi uma gargalhada completa, mas sim um risinho surpreso e baixo, que quase se suprimiu imediatamente. Mas ele tinha-o ouvido. Era o som de alguém que se tinha esquecido de como rir. Obrigada, disse ela, fechando a mão à volta do cabo do guarda-chuva. O som da sua própria alegria inesperada surpreendeu Isabella mais do que ninguém. Ela sentiu uma leve cor a subir as suas bochechas, algo que nenhuma reunião de negócios jamais tinha conseguido. Jacob sorriu. Vê,
Já está a funcionar. O autocarro chegou. Jacob saltou para dentro, pingando no chão, e acenou-lhe brevemente antes de as portas se fecharem. Isabela ficou para trás, com o guarda-chuva amarelo na mão. Ela não o abriu. Ela apenas se sentou ali, a contemplar a cor absurda e alegre. Naquele dia, quando chegou como Isabella Vance a Vance Tower, ela usava um fato de calças Armani, feito à medida, e uma mala de crocodilo. Mas na mala, escondido sob os seus documentos importantes, estava um pequeno, molhado, guarda-chuva amarelo. Mais tarde, durante uma discussão acalorada com os seus advogados sobre uma aquisição hostil, o seu olhar recaiu sobre a mala. Ela pensou no sorriso de Jacob e no risinho baixo. Ela interrompeu o seu advogado principal a meio da frase. "Deem um bônus aos funcionários da empresa de limpeza", disse ela de repente. Os advogados olharam uns para os outros, confusos. "Senhora Vance?" "Um bônus de férias. Apex Cleaners. Certifique-se de que está nos seus cheques de pagamento antes do dia de ação de graças. Diga ao Peterson para tratar disso." Ela voltou para os papéis. Onde é que estávamos? Jacob não fazia ideia do bônus que estava a caminho. Ele apenas sabia que tinha de trabalhar o dia todo com meias molhadas. Mas sentia-se estranhamente quente. Ele tinha feito Sarah rir. Aquele pequeno gesto tinha significado mais do que o café. Eles tinham partilhado uma conexão genuína. Um breve momento de luz numa vida de outra forma cinzenta e chuvosa. A época da gripe atingiu Chicago de forma implacável e dura. Uma noite, Jacob chegou à casa do seu turno noturno no café e encontrou Lily no sofá, embrulhada em todos os cobertores que possuíam. Ela estava pálida e a arder em febre. A senhora Petrov, a vizinha, estava sentada ao lado dela, preocupada. Ela não comeu nada o dia todo, Jacob. Apenas dormiu e tossiu. O coração de Jacob afundou. Lily raramente ficava doente, mas quando ficava, ficava mesmo mal. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Lily estava com febre alta, acima de 40 graus. Ela estava fraca e apática. Jacob perdeu o seu turno na Vance Tower. Ele ligou a dizer que estava doente, mas ouviu o suspiro impaciente do seu supervisor, o Sr. Henderson, através do telefone. O Sr. Henderson era um novo supervisor da agência Apex, um homem que valorizava a pontualidade acima da compaixão. No segundo dia, Jacob foi forçado a cancelar também o seu turno da noite no café. O proprietário foi compreensivo, mas Jacob sabia que não podia dar-se a esse luxo. No terceiro dia, a febre ainda não tinha baixado, e Lily começou a queixar-se de dores no peito. O pânico apoderou-se de Jacob. Ele pensou em Emily. Ela também tinha começado com uma gripe que se transformou em pneumonia, o que lhe custou a vida. Ele recusou-se a cometer o mesmo erro. Ele embrulhou Lily num cobertor e levou-a de autocarro para a urgência. Eles esperaram 6 horas. 6 horas de pessoas a tossir e a chorar numa sala de espera lotada. Quando finalmente viram um médico, o diagnóstico foi rápido. Uma gripe grave a evoluir para pneumonia. Exatamente como Emily. O médico prescreveu um antibiótico forte e um medicamento para baixar a febre. Ela tem de tomar imediatamente e não pode ser deixada sozinha em circunstância alguma. Jacob correu para a farmácia do hospital. Quando a farmacêutica lhe disse o preço, ele sentiu-se mal. 280 Harleys. Era a quantia que ele tinha guardado para a conta da eletricidade e metade do aluguer. Há uma alternativa mais barata? Gaguejou ele. A farmacêutica olhou para ele com pena. Este é o preço genérico, senhor. Lamento. Jacob puxou o seu cartão de crédito, que já estava no limite, e rezou para que não fosse recusado. Não foi recusado. Mas ele sabia que estava agora em sérios apuros. Ele deu a Lily a primeira dose do medicamento ali mesmo na farmácia. Exaustos, mas aliviados por ela estar finalmente a ser tratada,
Eles voltaram para casa. Lily adormeceu no seu colo, a sua respiração rascante. Naquela noite, ele ligou novamente para a Apex Cleaners. Sr. Henderson, é o Jacob Ryan. A minha filha está no hospital. É a segunda vez em 3 dias, Ryan, resmungou Henderson. Nós não gerimos uma instituição de caridade aqui. Se não aparecer para o turno amanhã, não precisa de se incomodar a vir de todo. A linha ficou muda. Jacob olhou para o telefone. Raiva e desespero lutavam dentro dele. Ele não podia deixar Lily sozinha. Mas ele não podia perder o seu emprego. Era o seu emprego principal, o que vinha com o seguro de saúde. Mal, mas melhor do que nada. Ele ligou para a Sra. Petrov, a sua voz a falhar. Ele explicou a situação. A velha mulher não hesitou. Você vai trabalhar, Jacob. Eu fico com a Lily. Eu criei os meus próprios filhos. Eu sei o que fazer. Eu ligo-lhe se algo mudar. Com lágrimas nos olhos, ele agradeceu-lhe. Naquela noite, enquanto esvaziava caixotes de lixo na Vance Tower, cada balde que ele levantava era acompanhado por uma onda de ansiedade. E se a febre voltasse? E se ela acordasse a chamá-lo? Na manhã seguinte, a caminho do seu turno da noite, ele tinha dormido durante o dia, enquanto a Sra. Petrov estava de vigia. Ele parou no ponto de autocarro por hábito. Ele não tinha café ou muffin com ele. Ele nem sequer tinha dinheiro para o seu próprio bilhete de autocarro e teve de usar as suas moedas de emergência. Ele chegou à paragem de autocarro mais tarde do que o habitual. O sol já estava a nascer, pintando o céu de um laranja sujo. Sarah estava sentada ali, o guarda-chuva amarelo ao seu lado no banco. Ela levantou o olhar quando ele se aproximou. O seu rosto era uma máscara de preocupação. Ele estava com um aspecto terrível. Os seus olhos estavam vermelhos e injetados. O seu uniforme era o da noite anterior, amarrotado e manchado. Ele nem sequer se tinha dado ao trabalho de se trocar. Jacob? Perguntou ela suavemente. Ele sentou-se pesadamente no banco. A distância entre eles já não importava. Ele enterrou o rosto nas mãos. O cheiro a desinfetante e café velho agarrava-se a ele. Noite difícil? Perguntou ela, repetindo inconscientemente as palavras da história original. Mas o contexto era agora muito mais sério. Jacob levantou a cabeça. Ele queria ser forte, mas a barragem tinha quebrado. O medo por Lily, o estresse com Henderson, o peso esmagador dos 280 era demais. Sim, disse ele com a voz áspera. A minha filha, Lily, ela está muito doente. Pneumonia. Ele engoliu em seco. Passei a noite toda na urgência. Quase perdi o meu turno na Tower. Ele olhou para ela, os seus olhos cheios de desespero que ele não podia mostrar a mais ninguém. Ela é tão pequena, Sarah, e estava tão assustada. Isabela, a mulher que fazia bilionários suar, sentiu o seu coração a partir-se. Não como CEO, mas como Sarah, como humana. Há algo. Ela precisa de alguma coisa? Perguntou ela cautelosamente, sabendo que, como Sarah, ela não podia oferecer nada. Jacob riu amargamente. Ela precisa de medicamentos que custam mais do que o meu aluguer. Ela precisa do pai, mas o pai tem de esvaziar caixotes de lixo, senão perde o emprego e o raio do seguro que não paga nada de qualquer maneira. Ele esfregou os olhos. Lamento. Não devia estar a sobrecarregá-la com isto. Não, disse ela rapidamente, quase lhe pondo a mão no braço, mas retirando-a no último momento. Está tudo bem. Fale. E ele falou. Ele falou sobre Emily. Como tinha sido rápido. Como os médicos tinham dito que era apenas uma gripe até ser tarde demais. Como ele tinha jurado nunca falhar com Lily. E como agora ele sentia que estava a fazer exatamente isso. Tenho tanto medo de a perder, sussurrou ele no ar frio da manhã. Isabela ouviu. Cada palavra era um golpe contra os muros que ela tinha erguido à sua volta. Aquilo já não era pobreza abstrata
que ela estava a observar. Era um ser humano real, um bom ser humano, a ser esmagado por um sistema injusto. Um sistema ao qual ela própria pertencia. Ela queria dizer-lhe: eu pago tudo. Eu envio o melhor médico da cidade. Eu garanto que você nunca mais terá de trabalhar. Mas ela era Sarah. E Sarah era pobre e muda. Ela é forte, disse Isabela, em vez disso, repetindo as suas próprias palavras de antes. Ela tem-no. Isso é tudo o que importa. Jacob respirou fundo, parecendo recuperar alguma da sua compostura. Você tem razão. Ela tem-me. Ele levantou-se. O seu autocarro estava a chegar. Eu tenho de ir trabalhar, para o café. Tirei um turno duplo para pagar o medicamento. Ele olhou para ela. Obrigado por me ouvir, Sarah. A sério. Ele apressou-se para o autocarro, um homem quebrado que se recusava a cair. Isabela ficou para trás. A dor no seu peito já não era abstrata. Era raiva. Ela viu-o afastar-se, até o autocarro dobrar a esquina. Depois, ela levantou-se. Ela deixou o guarda-chuva amarelo no banco. Ela não precisava mais dele. Ela já não era Sarah. Ela era Isabella Vance. E ela tinha trabalho a fazer. Jacob não apareceu na paragem de autocarro nos 4 dias seguintes. Ele não tinha tempo. Ele trabalhava o seu turno de 8 horas na Vance Tower, corria para casa para render a Sra. Petrov, segurava a mão de Lily até ela adormecer, e depois ia para o seu turno noturno de 10 horas no Night Owl Coffee. Ele dormia no autocarro ou não dormia de todo. Ele era um fantasma movido por cafeína e pura força de vontade. Lily estava a melhorar lentamente. O antibiótico estava a fazer efeito, mas ela ainda estava fraca e carente. Toda vez que ele saía pela porta, ela chorava, o que lhe partia o coração. Enquanto isso, Isabela sentava-se no banco todas as manhãs. Segunda-feira. Sem Jacob. Ela sentiu uma pontada de desapontamento, mas disse a si mesma que ele provavelmente estava com a filha. Terça-feira. Sem Jacob. A preocupação começou a roê-la. Teria ele perdido o emprego na Tower? Lily estaria pior? Quarta-feira. Ainda sem Jacob. Isabela ficou inquieta. Ela já tinha instruído Peterson a verificar o estado de Jacob Ryan na Apex Cleaners. A resposta veio rapidamente. Ativo, mas com uma advertência por faltas excessivas do supervisor Henderson. A raiva percorreu Isabela. Faltas excessivas? O homem estava a cuidar da sua criança gravemente doente. Ela instruiu Peterson a monitorizar Henderson de perto. Na manhã de quinta-feira, o banco estava vazio. Isabela não aguentou mais. A incerteza era pior do que qualquer verdade. Ela tinha de o encontrar. Ela sabia o nome dele. Ela sabia os seus empregos. Mas ela não podia aparecer como Isabella Vance. Ela vestiu o seu disfarce de Sarah novamente, o casaco cinzento, os óculos. Sentia-se errado agora, como uma mentira. Ela não pegou na sua limusine, mas sim num táxi para River North. Ele tinha lhe falado sobre o café. The Night Owl, ele tinha dito, porque só estamos abertos à noite. Ela encontrou-o numa rua lateral, um pequeno e sujo local, espremido entre uma lavandaria fechada e um bar barulhento. Era quase meia-noite. Ela entrou. O cheiro a café queimado e lixívia pairava no ar. E ali estava ele. Atrás do balcão, o rosto pálido de cansaço, ele estava a limpar a máquina de expresso. Ele usava um avental manchado de café. Um cliente bêbado no balcão estava a insultá-lo. Ei, amigo, eu pedi um expresso duplo, não uma lama morna. Jacó nem sequer olhou para cima. Chega já, senhor, disse ele com a voz monótona. Isabela sentou-se no canto mais escuro. Ela observou-o. Aquele não era o Jacob que ela conhecia. O Jacob na paragem de autocarro estava cansado, mas os seus olhos brilhavam quando ele falava de Lily. Este homem era apenas uma casca. Ele movia-se como um robô. Finalmente,
O cliente bêbado deixou-o em paz e cambaleou para fora. O café estava vazio, exceto por ela. Jacob começou a esfregar o chão de costas para ela. Ele não a tinha notado. Jacob, disse ela suavemente. Ele congelou. O som do esfregão nos azulejos parou. Ele virou-se lentamente. Os seus olhos arregalaram-se em descrença quando ele a reconheceu no canto. Sarah? Ele deixou cair o esfregão. O que está a fazer aqui? Está tudo bem? O facto de ele estar preocupado com ela, enquanto parecia que ia desmaiar a qualquer momento, atingiu Isabela mais forte do que tudo. Fiquei preocupada, disse ela, levantando-se. Você não apareceu mais na paragem. Eu pensei. Ele esfregou o rosto. Ah, isso. Não, eu não pude. Lily. Como está ela? Interrompeu ela suavemente. Um sorriso fraco passou pelo seu rosto. Melhor. A febre desapareceu. Ela riu-se hoje pela primeira vez novamente. Ela partiu um dos meus macacos de limpa-cachimbo. Lágrimas vieram aos seus olhos, desta vez de alívio. Mas eu não podia dar-me ao luxo de perder os turnos. O medicamento, a conta do hospital, custa mais do que o meu aluguer. Eu tenho de fazer os turnos duplos este mês, senão não sei o que vou fazer. A garganta de Isabela apertou. Ela olhou para os seus sapatos. Estavam velhos, as solas a descolar-se na lateral. Ele tinha buracos nos joelhos das suas calças de trabalho. E, no entanto, ele tinha lhe comprado café todas as manhãs. Obrigada, disse ela, a voz a tremer. Obrigada pelo café, pelas pretzels, pelo guarda-chuva. Jacob olhou para ela, confuso. Sarah, isso é só... Você nem sequer me conhecia, continuou ela, como se tivesse de o dizer em voz alta. Não precisei, respondeu ele, exatamente como na história original. Por vezes, as pessoas só precisam de alguém que se importe. Isabela acenou com a cabeça. Ela não podia ficar mais tempo. Ela não podia manter aquela mentira por mais tempo. Ela virou-se e foi para a porta. Sarah, espere! Chamou ele. Ela parou, mas não olhou para trás. Tome conta de si, Jacob. Ela saiu do café, deixando-o confuso e sozinho. Mas a sua mente estava clara. Ela sabia o que tinha de fazer. Quando Isabela regressou ao seu penthouse às 2 da manhã daquela noite, ela já não era Sarah. Ela era uma fúria. Ela ligou para Peterson. Acorde-o! Rosnou ela para o seu assistente noturno. Eu preciso dele imediatamente. Peterson, sempre profissional, estava ao telefone 5 minutos depois, totalmente acordado. Senhora Vance? Eu quero tudo sobre a Apex Cleaners, não apenas a estrutura salarial. Eu quero os ficheiros de queixa, a taxa de rotatividade, e eu quero tudo sobre um supervisor chamado Henderson. Imediatamente, Senhora Vance. 1 hora depois, ela tinha os ficheiros no seu tablet. O balanço da Apex era sombrio. Salário mínimo, quase nenhuns benefícios, alta rotatividade. E Henderson, dezenas de queixas por intimidação, horas extras não pagas e advertências injustificadas. Ele era um pequeno tirano que intimidava os mais fracos. Peterson, disse ela no seu telefone, termine o contrato com a Apex, imediatamente. Por quebra de contrato e práticas de trabalho antiéticas. Senhora Vance, isso vai incorrer numa penalidade contratual. Não me interessa. Encontre uma empresa que trate os seus funcionários como seres humanos e garanta que Henderson nunca mais consiga um emprego de supervisor nesta cidade. E os funcionários atuais, Senhora Vance, muitos deles ficarão desempregados se rescindirmos o contrato. Isabela parou. Ele estava certo. Certifique-se de que todos os zeladores atuais sejam absorvidos pela nova empresa, em melhores condições. E eu quero que Jacob Ryan receba uma oferta direta da Vance Enterprises. Ligue para o RH imediatamente. Ela desligou.
Ela sentia-se melhor, mas a raiva ainda não tinha desaparecido. A raiva de Henderson, da Apex, do sistema, e de si mesma por ter estado cega por tanto tempo. Na manhã seguinte, ela não dormiu. Ela tomou um duche, chamou os seus estilistas e transformou-se na Isabella Vance, que estampava as capas das revistas de negócios. Um fato de calças antracite impecável, o cabelo preso num coque elegante e austero, sem casaco cinzento, sem óculos grossos. Ela não foi para a paragem de autocarro. Ela sabia que Jacob não estaria lá. Ele estaria na Vance Tower, no seu turno regular. Ela foi para o escritório a uma hora incomum, às 6h30 da manhã, assim que o turno de limpeza noturno estava a terminar. Ela não foi para o seu escritório no 800º andar. Ela foi para a cave, para os balneários dos zeladores. Os homens e mulheres cansados olharam para ela com uma mistura de reverência e medo. A CEO, no seu território. Henderson também estava lá, a ladrar para um jovem funcionário por ter perdido uma mancha. Sr. Henderson! A voz de Isabella cortou o ar como gelo. Henderson virou-se. O rosto ficou pálido quando a reconheceu. Senhora Vance, que honra! Arrume as suas coisas, disse ela friamente. Está despedido. O quê? Mas você não pode despedir-me. Eu trabalho para a Apex. A Apex trabalha para mim, respondeu ela. E a partir de agora, eles não trabalham mais para mim. Nem você. O rosto de Henderson mudou de branco para vermelho. Você vai ouvir dos meus advogados. Eu aguardo com expectativa, disse Isabella. Segurança, por favor, escoltem este homem para fora. 2 guardas de segurança que ela tinha trazido discretamente agarraram o furioso Henderson e arrastaram-no para fora. Depois, ela virou-se para os zeladores reunidos. O meu nome é Isabella Vance. A partir de hoje, a vossa agência não trabalhará mais neste edifício. Em vez disso, todos vós, se assim o desejarem, serão contratados diretamente pela Vance Enterprises, com benefícios totais, seguro de saúde e um aumento salarial de 30%. Um silêncio incrédulo encheu a sala. E ali ela o viu. Jacob. Ele estava no fundo, encostado a um cacifo, totalmente exausto, a olhar para ela. Ele tinha visto tudo. Ele não a reconheceu. Para ele, ela era apenas a poderosa CEO que acabara de salvar o seu emprego. Ele estava grato, mas ele não a estava a ver realmente. Isabella caminhou até ele. Os outros funcionários recuaram com respeito. Ela parou à frente dele. Jacob Ryan? Perguntou ela formalmente. Ele endireitou-se. Sim, senhora. Ouvi coisas boas sobre você. E ouvi coisas más sobre o seu tratamento aqui. Ela olhou-o diretamente nos olhos, deixando a sua máscara de CEO cair por uma fração de segundo. Ela sorriu. Não era o sorriso frio de uma executiva. Era o sorriso gentil e ligeiramente triste de Sarah, na paragem de autocarro. Jacob olhou para ela. O seu cérebro cansado tentava processar a informação. A mulher mais poderosa de Chicago, que acabara de despedir o seu chefe tirano e lhe tinha dado um aumento salarial, tinha-lhe sorrido. Mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que ele conhecia. Um sorriso que ele associava ao frio, a muffins de mirtilo e a um risinho baixo numa manhã chuvosa. Ele piscou. Espere, disse ele, ignorando os olhares reunidos dos seus colegas. Nós conhecemo-nos? Ele deu um passo mais perto, espreitando para os olhos dela. Eram os mesmos olhos que o tinham encarado por trás dos óculos grossos. Você... sussurrou ele. O casaco cinzento, o guarda-chuva amarelo. Uma risada incrédula escapou-lhe. É você, Sarah. O sorriso de Isabella alargou-se, mas os seus olhos encheram-se com uma vulnerabilidade que ele nunca tinha visto na mulher da paragem. Sim, disse ela, a voz a tremer quase imperceptivelmente. Isabella Vance, eu sou a CEO da empresa que você limpa. Jacob deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido.
O choque era total. Confusão, raiva, alívio. Tudo lutava pela supremacia. Eu não percebo. Ele olhou em volta para o balneário gasto, depois de volta para a mulher impecavelmente vestida. Por quê? Foi um jogo? Estava a gozar com as pessoas pobres? Não, disse ela rapidamente, demasiado rapidamente. Não, Jacob. Não foi isso? Ela baixou a voz para que só ele pudesse ouvir. Você ajudou-me todas as manhãs sem perguntar quem eu sou. Você deu-me bondade quando eu pensei que o mundo tinha ficado sem ela. Ela respirou fundo, confessando-lhe a verdade. Fui traída pelas pessoas mais próximas de mim. Eu disfarcei-me para ver se ainda havia humanidade fora das salas de reuniões e dos sorrisos falsos, para ver se o que o meu pai construiu valia sequer a pena ser salvo. Ela olhou-o diretamente nos olhos. E você, Jacob Ryan, mostrou-me que sim. Você restaurou a minha fé. Jacob engoliu em seco. Ele pensou nos $280 para o medicamento. Ele pensou nas ameaças de Henderson. E ele pensou nela, sentada ali no frio. Ela não tinha sido sem abrigo. Ela só tinha estado tão perdida quanto ele. Você não me devia nada, disse ele finalmente, as palavras pesadas na sua língua. Talvez não, disse ela suavemente. Mas eu devo-lhe algo agora. Ela entregou-lhe um envelope. Não era um envelope simples, mas um envelope grosso de cartão com o logótipo da Vance Enterprises. O que é isto? Isto já não é uma oferta de emprego, disse ela. Você já o tem. Isto é uma oferta para uma posição como estagiário em gestão de instalações. Contratação direta na Vance. Benefícios totais. Um salário 2 vezes superior ao seu atual. E um fundo de bolsa de estudos totalmente financiado para Lily, para qualquer escola que ela queira frequentar, até a universidade. Jacob olhou para o envelope. Era demais. Era um bote salva-vidas quando ele pensava que ia afundar. Ele abanou a cabeça. Eu não posso aceitar isto. Isto é demais. Eu só lhe trouxe café. Você trouxe-me mais do que café, Jacob. Isabela colocou a mão no envelope, os dedos a tocarem nos dele. Você mostrou-me o que importa. Aceite, não como esmola, mas como aquilo que você mereceu. Lágrimas que ele tinha contido durante dias, lágrimas de medo por Lily, de exaustão, de desespero, vieram agora aos seus olhos. Eram lágrimas de alívio. Obrigado, sussurrou ele, a voz embargada. Eu não sei o que dizer. Diga que o aceita, disse ela. E diga que vai continuar a ajudar as pessoas, mesmo quando ninguém estiver a ver. Jacob acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ele aceitou o envelope. Ele sabia que naquele momento, não apenas a sua vida, mas também a vida da sua filha, tinha mudado para sempre. Os meses que se seguiram foram um turbilhão para Jacob. Ele demitiu-se do seu emprego no Night Owl Coffee e começou o seu novo trabalho na Vance Tower, desta vez pela entrada principal. Ele já não usava um uniforme desbotado, mas sim uma camisa e gravata. Ele era um estagiário, a aprender a complexa logística e manutenção de um arranha-céus desde o início. Era trabalho duro, mas era um trabalho que ele fazia com orgulho. Ele mudou-se com Lily do apartamento degradado para um apartamento luminoso numa área melhor, perto de um parque. Lily floresceu. Ela recuperou totalmente da sua pneumonia e, com a certeza do fundo de bolsa de estudos, Jacob começou a sonhar com coisas para ela que nunca tinha pensado ser possível. Faculdade, um futuro sem o peso esmagador das contas. Isabela manteve a distância inicialmente. Ela deu-lhe espaço para se adaptar. Ela tinha o seu próprio trabalho a fazer. O despedimento da Apex Cleaners tinha causado ondas. Ela aproveitou a oportunidade para rever os contratos de todos os subcontratados da Vance Enterprises e introduzir novos padrões de tratamento justo para a força de trabalho. A imprensa chamava-lhe ora
traidora socialista da sua classe, ora, líder visionária. Ela não se importava. Ela sabia que estava a fazer a coisa certa. Ela também introduziu um novo personagem na vida de Jacob, a Sra. Gable, uma experiente gerente de instalações que estava perto da reforma. Ela era uma mulher firme, mas calorosa, que tomou Jacob sob a sua alçada. A Sra. Vance tem grandes planos para você, jovem, disse ela, enquanto lhe mostrava os gigantescos sistemas de aquecimento na cave. Certifique-se de que não a desaponta, nem a mim. Jacob aprendeu rapidamente, absorvendo o conhecimento. Mas apesar da sua nova vida, faltava algo. O ritual matinal. Numa manhã, cerca de um mês após a sua promoção, ele fez um desvio a caminho do trabalho. Ele foi à antiga padaria e comprou um muffin de mirtilo e um café. Ele apanhou o elevador para o 8º andar. O assistente de Isabella, Peterson, tentou detê-lo. Não pode simplesmente entrar. Jacob apenas sorriu, passou por ele e bateu a enorme porta de carvalho do escritório de Isabella. Ela chamou "Entre" e levantou o olhar dos seus papéis. Ela parecia surpreendida. Jacob! Ele entrou e colocou a caneca de café e o saco de papel na sua secretária imaculada. Pensei que pudesse precisar disto, disse ele. Está frio lá fora. Isabella olhou para o simples copo de cartão. Depois, ela olhou para ele, e pela primeira vez, ele não a viu como Sarah, nem como CEO, mas apenas como Isabella. Ela sorriu. Era um sorriso genuíno e caloroso. Obrigada, Jacob. Eu precisava. A partir de então, tornou-se o novo ritual deles. Não todos os dias, mas talvez uma vez por semana, ele trazia-lhe café. Eles conversavam. Ele falava-lhe sobre o progresso de Lili na escola, sobre os seus cursos de gestão de instalações. Ela falava-lhe sobre o estresse com o conselho, sobre as suas tentativas de tornar uma empresa gigantesca mais humana. Ele já não era um funcionário a trazer café à sua chefe. Ele era um amigo a ouvir uma amiga. Eles tornaram-se aliados improváveis. Por vezes, quando o peso da responsabilidade pesava muito sobre os ombros de Isabella, ela pensava no casaco cinzento e no banco frio. E, por vezes, quando Jacob via o seu recibo de vencimento e observava Lily a brincar no parque, ele pensava num muffin de mirtilo e num guarda-chuva amarelo. Eles tinham se salvado um ao outro. Ele tinha lhe mostrado humanidade, e ela tinha lhe dado um futuro. Se esta história tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like, comente, partilhe e subscreva. Porque, por vezes, ajudar um estranho significa salvar-se a si mesmo. E antes de sair, comente abaixo. Acredita na bondade que não pede nada em troca? Porque esses são os momentos que realmente mudam tudo. Se precisar de ajuda com a tradução de outro texto ou tiver alguma questão sobre este conteúdo, estou à disposição.